Buenas, meus amigos, por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, consultoria agropecuária. Estamos dando início ao 30º vídeo da nossa série Sistemas de Produção Agrícola em Terras Baixas, com foco em integração lavoura-pecuária, onde a gente aborda os benefícios do sistema, os benefícios da ILP, do bendito pisoteio, para a propriedade como um todo, assim como as estratégias utilizadas para que a gente consiga, de fato, encaixar as atividades e parar definitivamente de pensar nelas de forma isolada. E o tema que eu trago para dividir com vocês neste vídeo de hoje é sobre arrendamento. Quanto pagar ou cobrar, como chegar nesses valores de arrendamento, quais são os valores e as formas que estão sendo realizadas na nossa região. Enfim, vamos tentar explorar ao máximo esse tema, iniciando o vídeo dando uma contextualizada no conceito de arrendamento. Depois a gente vai passar a ver algumas as formas, tanto os modelos de arrendamento quanto as formas de cobrança, alguns cases, alguns relatos de caso, como de costume, e eu vou encerrar dando a minha opinião e como que eu enxergo a tendência das coisas para dentro de um sistema integrado, para uma realidade de ILP. Mas antes da gente rodar a vinheta, eu queria dividir com vocês da onde que saiu a ideia desse vídeo de hoje. Eu recebi uma ligação há alguns dias de um proprietário que arrenda a propriedade da família para alguns familiares, e como está chegando na época da renovação dos contratos, ele é uma das pessoas que tem acompanhado a nossa série de postagens, e por isso mesmo acabou entrando em contato, para que a gente trocasse alguma ideia. Queria saber se a gente podia ajudar ele a rever a situação dos contratos, como é que está a situação dos contratos dele, e se precisava mexer ou não nos valores, né? Nas formas de cobrança e nos valores do arrendamento. Então, para vocês verem como, de fato, eu sempre procuro trazer para cá as possibilidades, as realidades, na verdade, as experiências vividas por nós, tá aí mais um caso, esse o mais recente de todos. A ideia desse vídeo, imediatamente após a ligação, eu anotei. Esse tema, este assunto é um baita tema para a gente desenrolar num vídeo desses que vai para o canal, que são vídeos mais longos que a gente consegue explorar com mais calma, com mais detalhes. Mas enfim, para a gente não se estender demais, vamos rodar a vinheta e entrar definitivamente no tema arrendamento. Quanto pagar ou cobrar. Bueno, então agora a gente vai conceituar arrendamento, depois falar rapidamente sobre as formas, seja a forma de exploração do arrendamento ou a forma de cobrança ou de pagamento, e depois eu vou começar a separar arrendamentos de arroz, arrendamentos de soja e algumas situações de arrendamento de pecuária. Tem umas, em alguns casos a pecuária está inclusa no arrendamento maior, no arrendamento da área de verão, né, e faz parte do pacote, digamos assim. Tá? Mas, primeiramente, para a gente nivelar a informação e todo mundo partir da mesma referência. Arrendamento nada mais é do que um contrato onde o proprietário cede um fator de produção, um meio de produção, para que seja explorado por uma terceira pessoa, mediante, obviamente, um valor, uma remuneração pré-definida. Neste caso específico, a terra, que seria o nosso fator de produção, ou o nosso bem maior. Lembram do outro vídeo, como a gente definiu a terra, que seria o nosso bem maior, aquele bem que, ao contrário do ferro que vira sucata, a gente consegue manter participando ao longo do processo produtivo, a gente consegue perpetuar a participação da terra dentro do processo produtivo, desde que a gente cuide dela, obviamente. Pois bem, então vamos passar a falar sobre as formas de arrendamento, então, a partir de agora. A gente tem duas maneiras de separar as formas de arrendamento, seja na forma de cobrança, seja na forma de exploração. Então, as formas de cobrança tem a forma fixa, que geralmente é reais ou sacos por hectare, que é o mais comum, ou a forma variável, que geralmente, pessoal, é uma porcentagem do que for produzido. Aí daí varia se vai ser da produtividade seco e limpo ou verde, o que é colhido de lavoura. Tá? Mas são, independente da forma, é cobrado uma porcentagem em cima da produção. Tá? Esses detalhes a gente vai passar um pouco mais adiante do vídeo, aí, quando a gente separar os tipos de arrendamento
Agora vamos só entender os modelos. E em relação à forma de exploração do arrendamento, tem os arrendamentos que são só de verão, ou seja, exclusivamente para os períodos de lavoura, e tem os arrendamentos que são de ano inteiro. Que daí o pessoal, geralmente, esse tipo de arrendamento, o lavoureiro vai utilizar também o período de inverno para pastejo. Muito raramente na nossa realidade acontece de ter lavoura no verão e lavoura no inverno. Isso é uma coisa que eu até não concordo. Em vários outros vídeos já abordei esse tema, eu não vou voltar a repetir aqui, mas se alguém tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link de alguns outros onde eu abordei este assunto das lavouras de grão durante o inverno aqui na nossa metade sul e por que eu não concordo. Tá? Mas para a gente não fugir do foco, então, feita essa contextualização das formas de arrendamento e os modelos, seja o modelo de exploração e o modelo de cobrança, vamos passar agora para as questões dos tipos de arrendamento, separando por arroz, soja e pecuária. Eu vou procurar fazer uma média, tá, das realidades que a gente convive, principalmente na Zona Sul, exclusivamente do entorno de Pelotas em direção à fronteira sul, Jaguarão, Santa Vitória. Então este é o contexto desses valores que eu vou passar para vocês e eu vou tentar também trazer de forma simplificada uma média dos tipos de negócio que estão rolando, que estão sendo realizados dentro dessa região, dessa micro-região aqui, no qual eu já descrevi para vocês. Bueno, vamos para o caso a caso agora então. Arrendamento em área de arroz, de uma maneira geral, está variando entre 35 e 40 sacos quando é terra e água. Tá? Lembrando que isso é uma média. Neste caso, dos 40 sacos, fica geralmente 15 para terra, 25 para água. Tem algumas oscilações, algumas variações para cima ou para baixo, de acordo com a região, ou com a situação específica da área em questão. Tá? Pode ser o potencial produtivo da área, pensando na terra, às vezes questão de logística, frete, uma propriedade cujas lavouras ficam muito afastadas da BR, que tem um custo de frete elevado, isso deve ser levado em consideração. E as questões de água, tem principalmente as questões do tipo de sistema de irrigação, se a água vai por gravidade para dentro do canal, ou precisa dos levantes, famosos levantes, que o pessoal não sabe o que significa, nada mais é do que as bombas que a gente usa para colocar, para bombear a água para dentro do canal, que às vezes, quando não é por gravidade, a água obviamente tem que ir parar dentro do canal de alguma forma, e se não for por gravidade, a gente tem que colocar ela lá. E isso, o número de levantes varia. Eu já atuei em propriedades onde a gente precisava, para molhar uma lavoura, acionar 5 levantes. Então vocês imaginem o custo que fica uma irrigação desta natureza, né? Então a oscilação que a gente tem nos valores geralmente tem relação a este tipo de detalhe. Se é por gravidade é uma água mais barata, se é bombeada é uma água mais cara, e quanto mais levantes a gente precisar ligar, quanto mais bombas a gente precisar acionar para colocar água no sistema, tanto mais caro vai ficar. Tá? Mas então, o resumo da ópera, na média dos negócios que estão girando dentro da nossa realidade, da nossa região aqui, 15 sacos para terra, 25 sacos para água, de 35 a 40 terra e água na maior parte dos negócios. Tá? Isso, lembrando que é aquele modelo de cobrança fixa. Tá? A cobrança variável, ela tem girado em torno de 25%. Só que daí o que muda? Se é verde, se é de lavoura, se é a produção de lavoura, ou se é seco e limpo. Outra coisa que às vezes muda é que pode o proprietário entrar com uma parte dos insumos, neste caso. É comum, por exemplo, a adubação de base do arroz ser por conta do proprietário e depois ele fica com essa porcentagem aí de 20 a 25% da produção. Tá? Então são situações que a gente encontra com essas taxas variáveis, a maneira variável de cobrar, que inclusive a gente, na minha maneira de ver, já adiantando um pouco meu posicionamento, é a maneira mais justa, digamos assim. É lógico que é menos confortável, porque
o proprietário tá jogando no risco junto com o arrendatário. Mas é uma maneira, inclusive, de aproximar mais o arrendatário, né? A partir do momento que ele abraça a causa junto, se der bastante vai dar para nós dois, se der pouco vai dar para nós dois. Então, óbvio que isso tem detalhes. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu falei em 40 sacos na média aí, terra e água. Se a gente for pensar nessa maneira variável de cobrança, aonde o proprietário joga no risco junto com o arrendatário, 25% da produtividade, uma colheita de 10 mil quilos, 200 sacos, converte isso em 50 sacos por hectare. 25% de 200 são 50 sacos. Então, é mais arriscado, mas para as altas produtividades, lavouras de alto potencial, é uma maneira bem mais atrativa. Tende a ser mais vantajosa economicamente, desde que, de fato, a produtividade seja atingida, né? Mas, pensando já, adiantando um pouco da nossa linha de raciocínio para o fechamento do vídeo, e pensando num sistema integrado, sempre que a gente puder integrar as pessoas, e é por aí que começa a ILP, como aquele vídeo que a gente falou, a integração lamentável de pessoas, vou deixar na descrição também, mas para que o sucesso da integração seja possível, as pessoas precisam estar integradas. Então, este modelo de arrendamento onde o proprietário joga no risco junto, já é uma maneira de aproximar mais as pessoas, de começar a integração através delas, antes mesmo da função da pecuária estar fazendo parte das atividades. Passando para a questão da soja, a gente tem duas situações bem distintas. Soja em terras baixas, em área de rotação com arroz, que é o nosso objetivo principal, mas nós temos também as áreas de coxilha da Zona Sul, e vai servir pelo menos para a gente ter uma noção, uma referência. Via de regra, como é que funciona? Soja em terra baixa custa a metade, geralmente 50% dos arrendamentos das áreas de coxilha, que eu inclusive nem concordo com isso, mas eu vou deixar para me posicionar mais no final do vídeo. Então, na média, de novo, sendo genérico, de 4 a 5 sacos em área de arroz, de 8 a 10 sacos em área alta, tá? Em área de coxilha. Os cuidados que a gente tem que ter, pensando em terra baixa, principalmente áreas de risco de enchente ou de dificuldade de drenagem, né, que é a nossa principal dificuldade da soja em terras baixas. Então, a estrutura da propriedade deve ser muito bem avaliada antes de tomar uma decisão de assumir uma área de soja em terras baixas. E nas coxilhas, principalmente a região que está a propriedade em si, porque temos regiões de microclimas aqui na Zona Sul, de volume hídrico, de regime hídrico bem variável, e algumas situações de baixo volume hídrico nos períodos de verão. Então isso obviamente tem que fazer parte da tomada de decisão. E aquela questão da logística que eu falei também, lavouras de difícil acesso, que vai encarecer muito o custo do frete, né? Seja para a colheita, seja os insumos para chegar na propriedade, né? A própria assistência técnica para dar o suporte, né? Então também vai precisar se deslocar, enfim. Então essa questão da logística serve tanto para a área de arroz quanto para a área de soja. E para encerrar essa parte mais conceitual do vídeo, a questão dos arrendamentos de pecuária, geralmente faz parte do arrendamento maior, conforme eu comentei no início do vídeo. Por exemplo, em área de soja é mais comum de fazer isso. Se ficaria cobrar 8 sacos só pela lavoura, cobra mais 2 e arrenda o ano fechado. Tá? É mais ou menos assim que funciona. Já está cobrando um X pela lavoura de soja, cobra um pouquinho a mais aí, libera o período de inverno. Mas tem a possibilidade da gente terceirizar o pastejo, ou seja, arrendar a pastagem. Tá? Como é que isso funcionaria? Inclusive é uma rica de uma dica e de uma possibilidade para quem não tem know-how nenhum de pecuária, não tem nem pretensão de ter gado, mas que tem intenção de migrar para um sistema integrado. Então isso a gente consegue fazer também da mesma forma que nas lavouras tem possibilidade de ter uma remuneração fixa ou variável. A fixa geralmente é reais por hectares,
de 200, varia de 200 a 300 reais, e isso tem relação direta com o período de pastejo. Obviamente, quanto menor o período de pastejo, mais para o lado dos 200, quanto maior o período de pastejo, mais para o lado dos 300. Então isso é meio óbvio, né? E a questão da cobrança, da remuneração variável, como é que pode funcionar? Tem alguns modelos que funcionam da seguinte maneira. O proprietário estabelece a pastagem, estabelece a forrageira, fica por responsabilidade dele o estabelecimento e o custo de bancar esta pastagem, e ele traz gado de terceiro para dentro da área e fica com uma porcentagem do ganho de peso desse gado. Tá? Que isso pode variar de meio a meio ou às vezes até mais para o lado do proprietário, 70-30, por exemplo, é comum de acontecer. Então o pecuarista, o terceiro, traz o gado para a propriedade, esse gado é pesado na chegada, fica o período de pastejo pré-definido ali, e na saída do gado se pesa de novo, se vê quanto que teve de ganho, e quando o gado for vendido se faz o rateio lá, meio a meio, 60-40, 70-30, vai depender um pouco do acordo que for feito entre as partes, mas também é uma possibilidade e é uma maneira da gente fazer esse tipo de negócio. Tá? Então, feita essa contextualização inicial, tá? Do que é arrendamento, das formas de cobrança, das formas de exploração e os valores que andam girando na nossa região, eu quero agora, a partir daqui, me posicionar, falar também sobre o modelo de parceria, que eu ainda não comentei, que para mim é o que mais se encaixa para as nossas pretensões de integração lavoura-pecuária. Esse modelo de parceria, eu vou deixar para encerrar o vídeo. Eu quero chamar a atenção agora aqui, relembrar alguns cuidados de coisas que a gente citou ao longo do vídeo, para direcionar a nossa conversa para os dois cases que eu trouxe para apresentar para vocês antes da gente fazer o encerramento. Tá? Então, lembrando, assim, para quem vai arrendar a área, ou para quem quer calcular quanto cobrar de arrendamento, coisas que devem ser levadas em consideração. Questão da logística, o acesso da propriedade, conforme eu citei agora há pouco. A questão do volume hídrico, se for a área só de soja, por exemplo, a área alta, tem que entrar na conta, né? Se é uma região que chove bem ou se chove pouco, se é arriscado, se é fácil ou difícil de produzir, mais fácil ou mais difícil. A questão das áreas de terras baixas, quão de risco é a área, se tem risco de enchente, se o sistema de drenagem, de macro drenagem principalmente, está bem adequado, tá? E pensando na irrigação também serve, né? Então, o caminho que eu queria trazer para cá era justamente a conversa direcionar para a estrutura da propriedade. Era justamente este o ponto. Tá? Se tu vai vender água, dá uma revisada, não só nas bombas, não fica preocupado só lá com o levante, com as bombas, com o motor e tudo mais, essa parte hidrelétrica, digamos assim, do sistema de irrigação, mas os canais e as canaletas, a estrutura física da propriedade é fundamental que esteja bem revisada. Não raras às vezes, nós temos dentro do projeto do canal, o canal passa por uma parte mais baixa dentro da propriedade e volta a subir depois. Não raras às vezes, nessa parte mais baixa o canal está transbordando e na parte mais alta, nas coroas da lavoura do arroz lá, mal está chegando um cheirinho d'água. E isso quando tinha qualquer oscilação que der no canal, der uma queda de luz, os períodos, os picos de demanda que tem que desligar os motores, tem que desligar as bombas, ou se arrombar o canal, enfim, qualquer motivo que seja, que dê uma baixadinha na lâmina d'água dentro do canal, essas coroas, com esse exemplo que eu estava citando aqui, imediatamente para de entrar água. Então, a estrutura da propriedade, a estrutura da canalização do sistema de irrigação deve ser muito bem revisada. Tá? Se tu vai vender água, tem que entregar a água que tu está oferecendo. Se tu vai comprar água, tem que chegar na lavoura essa água que tu está comprando. Então, não raras às vezes já aconteceu isso de faltar perna, faltar altura no canal, justamente por passar por alguma parte mais baixa e depois o canal voltar, o relevo voltar a subir e acaba que no baixo transborda, no alto falta água, tá? É muito comum de acontecer nesse tipo de coisa, quando se entra em embate depois da irrigação ter iniciado. Isso obviamente que é coisa para fazer pré-lavoura, né? Nesses períodos, por exemplo, agora, nessa época,
hoje que é dia 6 de fevereiro, se tem uma parte da propriedade que não está sendo utilizada para lavoura, é o momento da gente fazer os preparos de verão e revisar a estrutura da propriedade. Serve também para macro drenagem das áreas de soja. Então eu já passei por situações de dois casos específicos. Um, da gente comprar água e não chegar na lavoura, e a gente ter que ir adaptando, tentar botar os politubos, botar as mangueiras de irrigação, botar a ureia protegida, porque não tinha como completar o banho com menos de 10 dias, sendo que se a gente for para a literatura, a gente precisa até o quarto dia estar com a lâmina d'água completa para evitar as perdas de volatilização do nitrogênio da ureia e para ativar, ter uma alta eficiência do herbicida utilizado, né? Então essa questão, às vezes entra num embate e o pessoal, geralmente quem está vendendo a água, argumenta que as bombas estão tirando o volume necessário. Tá? Para começar, qual o volume necessário? Uma coisa é a gente manter lâmina d'água, outra coisa é a gente colocar, estabelecer a lâmina d'água. São dois momentos distintos e sempre que a gente for fazer um projeto, a estrutura deve ser projetada para a pior situação, para os picos de demanda. E ainda assim, a gente precisa, é regra de todo e qualquer projeto de engenharia, ter uma margem de segurança. Se vai ser de 10%, de 15%, de 20%, depende do engenheiro que está projetando, mas faz parte do projeto. Tá? Mas vamos arredondar os números aqui. Para a gente estabelecer uma lâmina d'água na lavoura de arroz, a gente precisa de 3 litros por segundo por hectare. Tá? Pelo menos. Tá? Isso é a demanda para estabelecimento de lâmina d'água. Após a inundação ter sido completada, a lâmina d'água estar na lavoura, a gente pode reduzir em 50% esse volume de água para a gente tão somente fazer a manutenção, a mantença dessa lâmina d'água. Ou seja, qualquer projeto de irrigação deve ter capacidade de entregar mais do que 3 litros por segundo por hectare de água. Qualquer projeto, pelo menos 3,3 a 3,5. Tá? A bendita da margem de segurança. Lembrando que os canais e as canaletas também fazem parte da estrutura de irrigação. Não importa saber tão somente quanto que as bombas estão tirando de água, estão puxando. O que importa é quanto está chegando de água na lavoura. Então este é o primeiro ponto. E um dos relatos de caso que eu trouxe para vocês aqui, que era erro de quem vendia água, que era justamente esse. Foi tanto trabalho que a gente passou que na terceira safra eu convenci o produtor da gente chamar um serviço para fazer uma aferição. A gente chamou uma empresa para fazer a avaliação do sistema de irrigação, desde que saía das bombas até o que chegava para a gente na propriedade, e em momento algum, desde do levante até a entrada d'água dentro da nossa fazenda, em momento algum do sistema de irrigação passou de 2 litros por segundo por hectare. Ou seja, estava aquém da demanda do arroz. E a argumentação de quem estava vendendo a água é que a demanda do arroz é de 1,5 litros por segundo por hectare. Isto é, para depois que a lâmina d'água está estabelecida. A gente precisa primeiro inundar a área, para depois passar para esta demanda de 1,5. De 1 a 1,5, dependendo, solos mais arenosos consomem mais água, né? Tá? Mas então, isso acabou virando um litígio jurídico depois, porque eu tanto incomodei o produtor, porque a gente estava tendo uma perda significativa na lavoura, não conseguia irrigar, ter eficiência na irrigação, e tirando época de semeadura, a segunda coisa que mais nos tira potencial produtivo é a irrigação, até porque a cultura é de arroz irrigado. Então esse foi um dos cases que eu separei para vocês. O outro é uma situação parecida também, de dificuldade de irrigação, mas daí não é porque não estivesse chegando a água vendida na lavoura, e sim por ter semeado uma área maior do que a capacidade de irrigação. Tá? Este relato específico era de um produtor que fazia parte de um condomínio de água, tinha mais 4 condôminos, eram 5 sócios nesse sistema de irrigação, e ele tinha
a cota dele dentro do condomínio era para até 380 hectares de irrigação, e ele estava plantando no ano que a gente chegou, já com a lavoura semeada, inclusive, o arroz já estava nascido, 500 hectares de lavoura. E daí a gente fica contando com São Pedro, contando com alguma descarga d'água para reaproveitamento, porque as lavouras eram de ladeira, em tese a gravidade, a lei da gravidade ia nos ajudar, bota umas tranquinhas aqui, uma tranquinha ali, vai pegando o escape de uma lavoura, as lavouras mais de cima, a descarga d'água a gente vai aproveitando lá embaixo, e, para piorar, a parte mais baixa da fazenda, tinha 200 hectares de uma área de banhado, a área mais baixa de todas, estava arrendada para um terceiro e fazia parte do arrendamento entregar água para o arrendatário lá. E daí a intenção do produtor era, além de estar já plantando 30% a mais que a capacidade da cota de irrigação que ele tinha, ainda vendeu água, arrendou 200 hectares com terra e água para um terceiro. Imaginem como é que ficou a situação da irrigação. Nós tivemos um problema na área de arroz, em 30% da área do arroz, obviamente por falta de água, que nos tirou 15 sacos da média geral da propriedade. Quando a gente chegou na colheita nesses 30%, foi a última parte que a gente colheu, e que passou o ciclo inteiro, eram as lavouras mais altas que custou mais para chegar a água, a gente, quando começamos a colher, quando chegamos nessa área, a média da propriedade estava a 197 sacos por hectare seco e limpo. Depois de colhida todo o resto da lavoura, a média baixou para 182 sacos por hectare. Ou seja, nos tirou 15 sacos da média geral de 500 hectares. Isso dá 7.500 sacos de arroz. Façam a conta do que a gente perdeu. Porque deixar de ganhar também é perder, e esse tipo de coisa a gente tem que ter muito cuidado nessas avaliações. Ah, mas ainda colheu 9.100 quilos. Podendo ter colhido 200. 197 estava a média, até nós chegarmos na área problemática. Então, e a parte da colheita do arrendatário lá, eu confesso para vocês que eu nem sei, mas estava uma encrenca. Toda semana eu via reclamação do arrendatário cobrando o capataz, que precisava de mais água, e obviamente o cara estava pagando por aquilo, a gente tinha obrigação de entregar. Então esse tipo de coisa é fundamental que a gente cuide, seja para quem está colocando em arrendamento, vai disponibilizar, seja para quem vai arrendar. E agora, para encerrar, então indo para a parte o modelo de parceria que eu falei, que para mim, por que eu acho que é a melhor situação que se encaixa para as nossas pretensões de um sistema integrado? Porque o próprio nome já começa, é uma parceria. Se a gente for pensar fazer uma analogia aqui com um casamento no civil, tá? O que é o casamento no civil? Nada mais é do que um contrato entre duas pessoas que estão assinando um contrato afirmando que vão ter um relacionamento e vão coabitar uma propriedade, uma casa, enfim, por um período de tempo indeterminado. Via de regra, até que a morte os separe. Então, pela lógica, eu pelo menos não conheço ninguém que case pensando em separar. Então, se a gente conseguir ter esse tipo de raciocínio, tá, da relação de um casamento no civil, obviamente, né, com as parcerias que a gente vai fazer dentro da propriedade, do proprietário e do arrendatário, tornar o arrendatário um parceiro, trazer para fazer parte do sistema da fazenda, da propriedade, e de fato a gente integrar as coisas, a tendência é que dê muito mais certo. Tem muito menos chance de dar errado. Porque daí o negócio é nosso. O negócio tu entra com a terra. Como é que funciona geralmente? O proprietário entra com a terra, com a água, em área de arroz, e com os insumos da lavoura. O arrendatário, o parceiro, entra com o maquinário, a mão de obra e a execução das operações, as tarefas, a operacionalização da lavoura está por conta dele, da lavoura e da pecuária no inverno também. As partes de pastagem também faz parte desses sistemas mais encaixados, onde a parceria de fato está acontecendo, onde houve um casamento de negócios.
a tendência é que o resultado seja muito melhor. E a divisão dos resultados é em porcentagem. Tá? Já vi casos de ficar 60% para o proprietário e 40% para o parceiro, mas também casos de ficar 55% para o parceiro e 45% para o proprietário. Isso geralmente começa perto de meio a meio, e conforme o sistema vai evoluindo, as produtividades como um todo vão melhorando de todas as atividades por conta da integração, vai se fazendo um reajuste da divisão de lucros. Isso é completamente conversável e ajustável conforme o sistema vai evoluindo e a parceria, o casamento dos negócios vai se concretizando e vai se tornando cada vez mais sólido, tá? Então a ideia que eu queria com esse vídeo hoje era trazer o tema do arrendamento, as formas de arrendamento, as maneiras que ocorrem, alguns cuidados que a gente precisa ter, conforme a gente já descreveu, e encerrar chamando a atenção que pessoas que querem ter um sistema integrado dentro da propriedade têm que começar a pensar em migrar do arrendamento tradicional para um modelo de parceria de negócios. Aí sim nós vamos casar produtividade com sustentabilidade e com rentabilidade ao longo do tempo. Era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo de hoje. Deixo aqui o meu forte abraço e até a próxima.